Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer e por tudo que o Senhor é. Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Te agradeço pelas tuas misericórdias, que são infinitas, meu Pai, que se renovam a cada manhã e são a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos, Senhor. Não há nada em nós, Senhor Deus, para nos orgulhar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada por cuidar de nós, por nos sustentar, por nos conduzir, por nos dirigir. Obrigada, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor, meu Pai, tem cuidado de cada detalhe, tem cuidado de cada um de nós, dos nossos amigos. O Senhor tem ouvido, meu Pai, as nossas orações e respondido, Senhor Deus, a nossa oração, o nosso clamor. Nós te agradecemos, nós te louvamos, como foi louvado nessa noite. Nós amamos, Senhor, a tua glória. Nós te amamos, meu Pai. Obrigada por este momento de comunhão, por esses instantes de comunhão com os meus irmãos. Obrigada, Senhor Deus, pelo domingo que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Obrigada, Senhor Deus, pela minha família. Obrigada pelos meus parentes, pelo meu sogro, pela minha sogra, Senhor Deus, pelos meus cunhados, que hoje nós podemos estar juntos, Senhor. Obrigada pela vida de cada um deles. E agora, Senhor Deus, obrigada pela vida dos meus irmãos que também estão aqui comigo, que fazem parte, Senhor Deus, desse trabalho. E eu te agradeço pela vida deles, meu Pai. Eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pela vida de cada um, meu Pai, que aqui está, que já passou por aqui, aqueles que ainda estão por chegar e até mesmo aqueles que hoje não puderam estar aqui. Eu sei que o Senhor sabe quem são, e eu também sei quem são, cada um deles, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e por nos proporcionar, Senhor Deus, a cada dia esses momentos de comunhão, para que possamos estar juntos, adorando o teu nome, compartilhando, meu Pai, das tuas maravilhas, dizendo que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, e principalmente, Senhor Deus, aprendendo da tua palavra, aprendendo de ti que é santo. Que nesse momento o Senhor venha iluminar, Senhor Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, que o Senhor venha abrir, Senhor Deus, o nosso coração, que nós possamos estar receptivos, Senhor Deus, para a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Continue falando, Senhor Deus, com cada coração, assim como tem sido nas outras noites, que hoje não seja diferente. E eu creio nisso, meu Pai, pois é a tua palavra que tem poder, ela é viva e ela é eficaz, meu Pai. Desde já eu te agradeço, Senhor. Fala ao meu coração, meu Pai. Fala, Senhor Deus, grandemente, que nós possamos nessa noite nos alegrar, que nós possamos nessa noite, Senhor Deus, sermos envolvidos pelo poder da tua palavra, para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, Todd. Meu Deus. Gente, quem vai pregar? Gente, Hebreus capítulo 11, versículo 30. Pastor Diego, Paz Marcos, sejam bem-vindos, gente. Vamos lá. Bom, nós já falamos a respeito da fé. Nós já falamos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Josué. Vamos falar um pouquinho sobre Raabe. E vamos ver até onde Deus vai conduzir, porque já é 11 horas da noite, né? Nós já estamos atrasados. Mas Deus é bom. Vamos lá, gente. A fé, ela tem os seus frutos, ela produz frutos.
uma fé verdadeira, aquele que realmente tem fé em Deus, aquele que realmente tem fé na obra de Jesus Cristo, produz frutos. É natural. É como você plantar uma árvore e esperar os seus frutos, porque você sabe que vai dar frutos. Paz, Daiane, seja bem-vinda. Você sabe que ela vai dar frutos. É necessário que haja um cuidado, há necessidade de um cuidado, há necessidade de regar, há necessidade de cuidar. Então, nós fazemos isso quando plantamos uma plantinha, mas esperamos o fruto, porque a gente sabe que se a gente plantou, se a gente cuidou, ela vai dar frutos. E aquele que tem fé, irmãos, não é diferente. Todo aquele que tem fé, naturalmente ele dá fruto, porque o fruto vem do próprio Espírito. Então, não tem como esconder uma cidade edificada, não tem como você colocar um candeeiro debaixo de uma cama, você tem que colocar no lugar mais alto. Jesus ele diz isso lá em Mateus capítulo 5, e ele ainda vai dizer assim que as nossas boas obras, elas devem glorificar ao Pai que está nos céus. Nós falamos bastante nessa carta a respeito da incredulidade. E nós vimos que os frutos da incredulidade é a desobediência a Deus, é a rebeldia e, consequentemente, a apostasia. No caso, a fé, o fruto da fé é a obediência a Deus, é amor ao próximo, é a perseverança. A gente vê que Abel, a gente vê que Enoque, Noé, Abraão, todos esses homens, todos esses heróis que estão aqui na Galeria da Fé, que nós já falamos e vamos ainda falar mais, eles alcançaram um bom testemunho. Alcançaram um bom testemunho não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Mas eles alcançaram um testemunho por meio da fé, pela fé. Por diversas vezes, o autor aos Hebreus vai dizer pela fé. Ele diz pela fé no versículo 2, no versículo 3, no versículo 4, no versículo 5, no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 11, no versículo 17, no versículo 20, no versículo 21, no versículo 22, no versículo 23, 24, no versículo 29, no versículo 30, 31, até o 31. Ele vai dizer que todas estas obras, esses feitos, esses sinais de obediência, esse testemunho de obediência que estes homens, que estes heróis alcançaram, foi por meio da fé. Então, primeiro o homem crê e depois o homem obedece. Não tem como crer e não obedecer. Tem que crer e tem que obedecer. Nós falamos bastante sobre o fundamento da fé, o firmamento quanto à fé. Nós falamos sobre os fundamentos da fé, a nossa paz Everaldo. Nós falamos que a fé, ela não é só um sentimento, não é algo que nós sentimos agora e depois não sentimos mais. A fé, a nossa fé, ela tem um fundamento, um firme fundamento. E mais do que isso, a nossa fé está baseada naquilo que nós não vemos. Nós não vemos aquilo que nós cremos, mas nós não precisamos ver para crer. Jesus disse para Tomé, mais bem-aventurado são os que não viram e creram. Mais felizes são aqueles que não viram e creram. Por que nós não vemos? Por que nesse contexto o autor aos Hebreus está dizendo que a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem? Porque ele está falando de coisas espirituais.
Ele está falando de coisas celestiais. Ele está falando de promessas que Deus fez para a sua igreja, mas que ainda não se cumpriram, que elas ainda vão se cumprir. Nós cremos no galardão, nós cremos na ressurreição, nós cremos que nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, mas isso ainda vai acontecer, isso ainda não aconteceu. E a gente olhando o testemunho de Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, que foram peregrinos em uma terra estrangeira, mas era uma terra que Deus havia prometido para Abraão. Deus havia prometido para Abraão e a sua descendência. Só que Abraão, Isaac e Jacó não receberam a promessa. Não viram a promessa se cumprir. O fato deles não verem a promessa se cumprir não significa que ela não se cumpriu. Mas não foi na geração, no tempo deles. Dessa forma que nós acreditamos. Nós somos peregrinos. Nós estamos neste mundo de passagem. Nós somos estrangeiros. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós esperamos uma pátria superior. Nós esperamos algo maior. Nós esperamos algo maior e eterno. Essa é a nossa fé. É nisso que a nossa fé está fundamentada, está firmada, está alicerçada. Esse é o pilar da fé de todo cristão. Ele praticamente falou para Tomé: bem-aventurado o que tem fé. Olá, primeira vez aqui. Não é não. Pai, seja bem-vindo. Agora... Nós falamos ontem de Moisés ontem, foi uma bênção. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre as muralhas de Jericó. No versículo 30, ele diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, abram a Bíblia em Josué, capítulo 6. Peraí. Josué, capítulo 6. Eu vou ler alguns versículos, tá bom? Versículo 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Quando os hebreus eles saíram do Egito, eles por mãos poderosas, o salmista vai dizer no Salmo 136 que Deus libertou eles do Egito, que Deus libertou eles das mãos de Faraó e que Deus abriu o Mar Vermelho por causa da sua misericórdia, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não libertou o povo porque o povo era bonzinho. Deus não libertou o povo porque o povo dava orgulho para Deus. Deus libertou o povo porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Paz, Pastor Bruno. Acontece que tinha um percurso da onde eles saíram do Egito até a terra de Canaã, que era a terra que Deus havia prometido para eles. E a gente conhece a história, eles ficaram 40 anos no deserto, era para ser uma viagem de 40 dias, porém por causa da incredulidade, eles ficaram 40 anos no deserto. A Bíblia diz que, passados esses 40 anos, agora eles estão às portas de Canaã. Eles estão na frente da terra prometida. Vem com Josué, tá? Eu li cantando, Adelmo. Eles estão às portas da promessa, irmãos. Eles estão ali, ó, pertinho, a promessa está na frente deles, a terra que Deus havia prometido, a terra que emana leite e mel, está na frente deles. Mas como eles passaram 430 anos, mais de 430, né? Porque eles ficaram 430 no Egito, mais 40 no deserto, somando tudo, dá 470 anos.
Enfim, eles ficaram mais de 400 anos longe de Canaã, né? Desde quando José saiu de Canaã, todos saíram com ele, com Jacó, então não tinha mais nenhum hebreu em Canaã. Então, para eles voltarem para Canaã e tomar posse da promessa, tomar posse da terra que Deus havia prometido, eles precisavam lutar. Eles precisariam enfrentar os povos que ali moravam, os heteus, os cananeus, os ferezeus e todos os eus que a gente encontra lá em Gênesis 15, quando Deus faz a promessa para Abraão. E a primeira cidade era a cidade de Jericó. A primeira cidade, tudo friamente calculado. A primeira cidade que eles precisavam lutar era a cidade de Jericó. As portas da cidade era a cidade de Jericó. Porém, a cidade de Jericó, assim como muitas outras, e era normal naquela época, as cidades elas serem fortificadas por muros. E a cidade de Jericó, ela era muito conhecida por seus muros. Os muros ao redor de uma cidade significava segurança. Os muros ao redor de uma cidade significava que aquele povo estava seguro. Quando havia os muros ao redor de uma cidade, só haviam dois portões, um de entrada, um de saída, aonde aquele que era o rei da cidade, ele conseguia ter controle de tudo. É por isso que Neemias, por exemplo, quando ele quer voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, é porque a cidade estava sem segurança. Quando o rei Nabucodonosor ele destrói os muros, ele destrói a cidade de Jerusalém, a cidade fica sem segurança. Além da cidade ficar sem segurança, normalmente os juízes, eles julgavam as portas, e essas portas ficavam justamente nos muros. Então, quando uma cidade não tinha muro, ela não tinha segurança, e muitas das vezes não tinha um juiz para julgar a causa do povo. Nesse caso, a cidade de Jericó era uma cidade bastante conhecida por seus muros, por suas muralhas, que eram praticamente indestrutíveis. E os homens de Jericó, inclusive, eles tinham a sua segurança nessas muralhas. No versículo 1 do capítulo 6 que a gente leu, a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Irmãos, eles já tinham ouvido falar desse Deus de Israel e eles já tinham ouvido falar que esse povo de Deus estava vindo para entrar na cidade de Canaã. Então, eles se garantiam, obrigada, Fábio, Deus abençoe. Eles se garantiam por causa desses muros. A Bíblia vai dizer que Deus como sempre, no controle de todas as coisas, capaz de fazer acontecer tudo aquilo que ele disse que aconteceria. Tremenda essa passagem. Ele diz para Josué, ele dá a ordem a Josué de como eles entrariam em Jericó. E a ordem de Deus a Josué, eu vou ler, no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Irmãos, a Bíblia diz que... Oi, mamãe, quanto tempo? É a Emily? Paz do Senhor. Irmãos, eu tô tentando voltar ao meu raciocínio.
Para eles obedecerem. Sim, sou eu mesmo. Seja bem-vinda. Quanto tempo mesmo? Para eles obedecerem, para Josué obedecer a Deus. Não, você tem que ter muita fé. A cidade era cercada por muralhas. A Aline tem filho. Eu ainda tenho filhos, né? A cidade era cercada por muralhas, irmãos. Como acreditar que aos gritos, aos berros, aquelas muralhas cairiam? Aquelas muralhas ruiriam. Irmãos, tem que ter muita fé para obedecer o que Deus disse. Paulo escreve, ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é loucura. Obrigada, Cleiton, Deus abençoe. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Irmãos, Deus deu uma ordem a Josué. E para Josué juntar os sacerdotes, para Josué juntar os soldados, os homens de guerra e rodear aquela cidade por 6 dias, uma volta a cada dia, nos 6 dias, e no último dia 7 voltas. Irmãos, precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé, porque imagine, eu fico tentando imaginar o que passou na cabeça desses homens. O que deve ter passado na cabeça deles? Será que nenhum deles falou assim, não, Josué tá delirando, não foi Deus que falou com Josué, não. Josué, da onde que Josué tirou isso? Né? Porque às vezes a gente fala umas coisas assim, quando a gente tem fé, algumas pessoas meio que desacreditam, né? Falando, essa pessoa tá doida. E Josué falou assim, ó, a gente vai rodear as muralhas, a gente vai rodear a cidade de Jericó durante 6 dias. No 7º dia, ao invés de a gente dar uma única volta, nós vamos dar 7 voltas e vocês vão gritar. Imagine o Josué falando isso para o povo. Soldados que estavam preparados para a guerra, soldados que estavam preparados para lutar. Ouvindo Josué falando assim, não, vocês não vão desembainhar a espada, vocês vão gritar. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. E o autor aos Hebreus, ele disse que pela fé as muralhas ruíram. Pela fé as muralhas de Jericó, elas ruíram. Eu vou ler no capítulo de Josué ainda, versículo 6. No versículo 6 não, perdão. No capítulo 6, versículo 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam diante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Não era para ler isso aqui agora, era para fazer surpresa. Irmãos, eu fico imaginando o rosto das pessoas, dos moradores de Jericó, ao verem os soldados, Josué e os soldados rodeando a cidade todos os dias, amedrontados e ao mesmo tempo confusos. Porque eles esperavam, eles estavam prontos também para lutar, eles estavam esperando alguém, ou que os soldados viessem para que eles lutassem.
Só que a Bíblia diz que todos obedeceram a Deus. Tá bom, Vitória, obrigada, viu? Deus abençoe. Todos eles obedeceram a Deus. E ao sétimo dia, ao som das trombetas, Josué disse: gritai. E eles gritaram e as muralhas ruíram ao chão. Irmãos, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Se Deus pede alguma coisa para alguém que aparentemente é comum, é muito fácil de acreditar. Agora, essa situação é muito mais difícil. Porém, Josué e aqueles homens, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. No versículo 31, ele vai começar a falar agora a respeito de Raabe. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. É maravilhoso a história de Raabe e é maravilhoso o que a gente consegue aprender com Raabe, porque percebe que o fato de Raabe ter fé fez com que ela tivesse obras. Como eu disse, a nossa fé, ela precisa ter frutos. A fé, ela dá frutos. A incredulidade tem fruto e a fé também tem fruto. No caso de Raabe, o fruto da fé dela foi agir, foi ajudar aqueles espias. E é interessante que a Bíblia, quando vai dizer, Josué, quando ele vai dizer para os espias irem até a cidade de Jericó, ver como que era lá, para trazer notícias, e isso também era comum naquele tempo, eles precisavam saber, né, qual a estratégia que eles teriam, Josué precisava saber. E para Josué saber, ele precisou mandar duas pessoas, obrigada, ele mandou duas pessoas até a cidade de Jericó. A Bíblia vai dizer que quando estes homens chegam na cidade de Jericó, eles vão para essa estalagem da prostituta Raabe. Eu vou ler o texto, que fica mais legal também. Lá em Josué, no mesmo capítulo, no mesmo livro de Josué, no mesmo livro de Josué, obrigada, Fábio. Josué capítulo 2, versículo 8, está escrito assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido, irmãos, prestem atenção nisso aqui, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Irmãos, olha o que Raabe está dizendo para aqueles espias. Raabe, uma prostituta, uma estrangeira cananeia, né, morava na cidade de Jericó, e olha o que ela está dizendo: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, essa mulher ouviu falar de Deus. Essa mulher ouviu o que Deus havia feito. Essa mulher ouviu falar a respeito do poder de Deus. Ela ouviu falar que Deus abriu o Mar Vermelho. Ela ouviu falar que Deus deu vitória ao seu povo quando lutou contra os reis amorreus, Seom e Og. E ouvindo falar desse Deus todo-poderoso, o Senhor, o vosso Senhor, ela teve fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus, senão o próprio Senhor?
ela ouviu falar do que Deus havia feito e todos ouviram. Só que a Bíblia diz que eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, mas só quem teve fé foi Raabe. Só quem realmente teve fé foi Raabe. Todos ouviram falar. Todos ouviram dizer que o povo passou no meio do mar em terra seca. Todos ouviram dizer que Faraó e seus cavaleiros foram precipitados no mar. Todos ouviram dizer que o Senhor deu vitória ao povo contra os reis amorreu. Porém, só Raabe teve fé. Só Raabe creu. Só Raabe, no seu coração, ela acreditou que esse Deus realmente era poderoso. Quem sabe alguém pensou que isso era só mais uma história. Quem sabe alguém pensou que era só mais um conto. Era só mais um mito. Raabe, ela acreditou, ela creu, ela teve fé que esse Deus era Deus no céu, em cima no céu e embaixo na terra. Irmãos, olha o testemunho dessa mulher, que maravilhoso. Paz, Tiago, seja bem-vindo. Olha o testemunho dessa mulher. Raabe está dizendo que Deus é Senhor em cima no céu e embaixo na terra. Aqueles homens, muitas pessoas pereceram no deserto. Muitos que passaram entre o mar vermelho pereceram no deserto. Muitos que comeram do maná pereceram no deserto. Essa mulher não passou no meio do mar. Essa mulher não comeu do pão que desceu do céu. Essa mulher não participou dos milagres que esse povo participaram 40 anos no deserto, mas ela creu no seu coração que o Senhor é Deus no céu, aleluia, e embaixo na terra. Quando o rei Acabe, quando o rei Acabe, ele vai guerrear contra o rei da Síria, é o rei da Síria, Ben-Hadad? É rei da Síria, né? A Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad vai preparar os seus soldados, vai preparar, se eu não me engano, são 2 reis, e eles vão se preparar para guerrear contra o rei Acabe e o seu exército. A Bíblia vai dizer que o rei Acabe vai consultar o Senhor, o profeta vem falar com o rei Acabe e vai dizer que ele venceria aquela batalha, que Deus daria a vitória para eles, e eles vão a peleja contra o rei da Síria, Ben-Hadad, e todo o seu exército. A Bíblia diz que eles vão a essa batalha nos montes. E é lá nos montes, é lá em cima nos montes, que eles vão vencer os assírios, que eles vão vencer os inimigos. A Bíblia diz que Deus dá a vitória para o seu povo lá em cima no monte. Só que o rei Ben-Hadad e mais alguns homens conseguem fugir. E a Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad, depois que ele foge do povo de Deus, dos soldados, dos homens de Deus, a Bíblia diz que um dos seus servos vem dizer a ele, olha, esse povo só venceu a batalha porque o Deus que eles servem é Deus de monte. Certamente, se nós somos a peleja contra eles no vale, eles vão perder. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todo mundo conhece a Deus na sua plenitude. Nem todos conhecem a Deus por completo. Alguns conhecem uma história aqui, outros conhecem uma história ali. Agora, se aproximar verdadeiramente de Deus, se chegar mais perto verdadeiramente de Deus, ter um relacionamento com Deus, são para poucos, irmãos. E não são para poucos, porque Deus não quer que seja para muitos. São para poucos, porque muitos querem os seus milagres. Muitos querem o Deus da cura. Muitos querem o Deus da prosperidade. Muitos querem o Deus que abre portas de emprego. Muitos querem o Deus da chave de carro, chave de casa. Mas nem todos querem o Deus por completo, esse Deus por completo. A Bíblia diz que
Lá no Egito, por exemplo, quantos deuses eles serviam? Era um deus para cada coisa. É o deus sol, é o deus lua, é deus não sei o que lá. É um deus para cada coisa. Cada deus era limitado naquilo que ele sabia fazer, no pensamento deles. Cada deus querem apenas favores. Cada deus, cada um destes deuses servia para determinada coisa. Só que eu tô falando de um Deus, eu tô falando de um Senhor que ele não foi criado. Eu tô falando de um Deus que ele é eterno, que ele criou todas as coisas. Eu tô falando de um Deus que não é um Deus de uma coisa exclusiva. Eu não tô falando de um Deus que ele só pode curar, ou um Deus que abre porta de emprego, ou que só faz uma coisa. Eu tô falando de um Deus que opera tudo e todas as coisas. Eu estou falando de um Deus tão poderoso que trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que o servo do rei Ben-Hadad vem dizendo para ele, olha, eles venceram essa luta porque o Deus deles é o Deus de monte. Se nós formos a peleja contra eles, no vale, certamente eles vão perecer. Por quê? Porque eles não conheciam Deus por completo. A Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad vai se preparar, se eu não me engano é um ano, e depois de um ano, agora ele vem a peleja novamente contra o rei Acabe e o seu exército. E agora no vale, não é mais no monte, agora é no vale, eles vão pelejar. O rei de Israel contra o rei da Síria. E a Bíblia vai dizer que assim como na primeira vez, assim como lá no monte, Deus deu a vitória ao seu povo no meio do vale. Sabe por quê? Porque esse Deus que eu prego é um Deus de monte e é também Deus de vale. Não é só Deus. Não tem como a gente limitar o poder desse Deus. Não tem como a gente colocar esse Deus numa caixinha e achar que alguma coisa é demasiadamente difícil para ele. Esse Deus é Deus de monte, é Deus de vale. É Deus que ganha no monte, é Deus que ganha no vale. É um Deus que não perde batalha, irmãos. É um Deus... Ele é soberano. O salmista vai dizer que ele é poderoso nas batalhas. O salmista vai dizer, aleluia, que ele é o rei dos exércitos. Ele é o general dos exércitos, irmãos. É um Deus de monte e é também um Deus de vale. E a Raabe, agora, só de ouvir falar a respeito desse Deus, ela está dizendo assim, ó, agora eu sei que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu estou falando de uma estrangeira que não limita ao poder de Deus. Eu estou falando de uma estrangeira que sabe que Deus é Deus e ponto final. Aleluia. Aleluia. Voltei. Seja bem-vindo de novo. A Bíblia diz que Raabe, 50k, gente, obrigada, vocês são top. A Bíblia diz que Raabe, ela escondeu os espias. Ela preservou a vida dos espias e eles entraram em um acordo. Ela pediu para que quando ela, olha só a fé dessa mulher, gente, a fé dessa mulher. Quando Moisés manda os espias, ele manda 12 espias. A Bíblia diz que quando eles voltam, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que quando eles voltam para dar a notícia a Moisés, 10 dos espias vão dizer assim, olha, aquela cidade, aquela terra é muito boa. Realmente, verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel, é uma terra maravilhosa. Porém, lá tem gigantes, porém, lá tem homens, aquelas... não vai dar pra gente. Esse é o relatório de 10 espias. Porém, Caleb e Josué, eles vão dizer, não, Deus disse que nós vamos entrar e nós vamos entrar. Só que a maioria naquele caso venceu. 10 contra 2. Eles desanimaram o povo. Eles desanimaram o povo, irmãos.
Porque eles, ao invés de olhar para a promessa, ao invés de olhar para o Deus que faz a promessa, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para os obstáculos e confiaram na força do seu próprio braço. Porque olhando para si mesmo e olhando para os gigantes, eles pensaram, não tem como. Eles confiaram na força do seu próprio braço. Mais uma vez está explicado, esclarecido o porquê que Deus vai falar pela boca do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança na força do seu próprio braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque quando a gente confia na gente, quando a gente confia na nossa força, irmãos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não vai chegar, a gente não vai alcançar, porque nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos inconstantes. A Bíblia diz que muitos, ou melhor, de todos os que saíram do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. De todos os que saíram, irmãos, quantos saíram mesmo? Esqueci, a gente leu sobre isso e eu já esqueci o número. Mas foram mais de 600 mil. Desse povo todo, só Josué e Calebe acreditou. Só os dois. E essa mulher aqui, ela sabia. Irmãos, ela sabia que aquilo que Deus tinha dito, Deus ia cumprir. 601 mil. Obrigada. Essa mulher aqui, que não passou pelo Mar Vermelho, que não estava no meio do povo hebreu, sem contar mulheres e crianças, top. Essa mulher aqui, ela tem fé de que a promessa vai se cumprir. Essa mulher aqui sabe que aquilo que Deus disse, o vosso Deus, como ela disse para os espias, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Essa mulher aqui está crendo que Josué e o seu exército vai entrar dentro de Jericó e vão tomar não só Jericó, mas como toda a terra de Canaã. Essa mulher aqui, uma prostituta. E eles fazem um acordo. E ela sabendo, ela crendo, ela tendo fé que isso ia acontecer, ela pede para que os espias conservem a sua vida e a da sua família, a da sua casa. E eles vão fazer um acordo e essa é a diferença de quem tem fé. E eles vão fazer o acordo e ela tem que deixar lá um cordão na sua janela e este era o sinal. Irmãos, eu assisti faz tempo já. Eu queria assistir de novo, mas não tem mais. Pelo menos eu não vi mais no aplicativo. Como que é o nome daquela série, meu pai? Esqueci o nome da série. Mas é a série de Jericó. De Jericó não, de Josué. Quando eles entram em Canaã. Gente, esqueci o nome da série. Esqueci. Mas não importa. Foi uma série que contou essa história. Desde quando eles entraram, cercaram a cidade de Jericó e eles entraram, a luta deles contra a cidade de Ai e assim por diante. Depois que os muros vêm abaixo, os muros da cidade de Jericó vêm abaixo e eles tomam a cidade, fica só a casa de Raabe. A gente imagina, e eu vi na série, a cidade toda destruída, a terra... Isso mesmo, Adelmo, obrigada, é essa mesmo. Raquel, olha, vocês assistiram também, né? Top, aquela série foi top. A cidade destruída, gente, e só a casa de Raabe ali, ó, conservadinha em pé. Isso é maravilhoso demais. Isso é lindo demais. Eu assisti aquela série, foi como se eu estivesse lá. Toda a cidade destruída. O muro todo veio abaixo e a casa de Raabe era em cima do muro. O muro, se eu não me engano, tinha 6 metros de largura, se eu não me engano. A casa de Raabe era em cima do muro. Imagina, irmãos, todo o muro ao redor da cidade destruído. Mas aquele pedacinho que estava a casa de Raabe estava em pé. Sabe por quê? Porque ela teve fé. Ficou flutuando. Acabei de falar que ela continuou em cima do muro.
ficou em pé porque ela teve fé. Paz, irmão Vando. Olha o que a fé produz, irmãos. Olha o que a fé produz. Friamente calculado. Friamente calculado. Eu assisti essa série, uma vez eu procurei de novo pra assistir, mas não tem mais. Nossa, foi muito top. Eu gostei. E a única série, eu acho que foi a única série que eu assisti na minha vida. Mas vamos lá. Eita, meu pai, não vai dar tempo de falar todo mundo. Que hora que é? Meia-noite e 12. Eu tô igual ao autor aos Hebreus. Eu tô igual ao autor aos Hebreus, quando ele diz aqui, ó. No versículo 32 ele fala: o que direi mais? Certamente me faltará o tempo. Todas as histórias da Bíblia são todas lindas. Meu Deus, Todd, não fala isso. Você consegue assistir pelo... Eu vou matar sua família, seu bosta. Felipe? Eu tô brincando. Raquel. Obrigada, Raquel. Tirei print, depois vou procurar. Se bem que eu não tenho mais tempo pra assistir, mas eu vou tentar. Gente, certamente me faltaria tempo. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reis, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amanhã a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aqui, mas mais uma vez, gente, lembrando que todas essas histórias lindas e maravilhosas que aconteceram, né, não são apenas contos, não são mitos. Eu creio que tudo isso aconteceu. Esses homens obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Tudo isso, irmãos, por meio da fé. Tudo isso por meio da fé. Raabe, ela e a sua casa foi salva porque ela teve fé. O Josué e todo o exército entraram na terra prometida porque eles tiveram fé. Fé no quê, gente? O que é ter fé? Lembra no capítulo 1? É o firme fundamento. Ter fé é acreditar que aquilo que o nosso Deus diz, ele é capaz de cumprir, sem precisar da ajuda do homem, sem a necessidade da intervenção do homem. A gente vive as promessas de Deus se nós tivermos fé. Mas isso não significa que Deus precisa de qualquer ser humano para que as suas promessas se cumpram. Deus não tem a necessidade de que nós o ajudemos. Deus não tem a necessidade de que nós damos uma força para ele. E a gente viu e a gente conhece muito bem o testemunho de Abraão, quando ele resolve dar uma força para Deus e se deita com a sua serva. Até hoje, a inimizade por causa disso. Até hoje, a divisão por causa disso. Porque um dia alguém decidiu dar uma força para Deus. Porque um dia alguém decidiu ajudar Deus a cumprir a promessa. Amém. Comigo ou semigo, Deus é Deus.
Quem depositar fé, cadê que Todd mandou aqui? Será salvo. Isso mesmo, Todd. Quem depositar fé será salvo. Irmãos, a nossa fé, ela produz obras, mas não são as nossas obras que nos salvam. As nossas obras, elas podem, se vierem de Deus, se forem fruto da nossa fé, elas podem nos fazer contemplar grandes maravilhas, grandes milagres. A gente vê Deus agindo em cada detalhe, irmãos. Não é porque eu prego uma fé em algo que ainda está por vir que eu não creio no agir de Deus nos dias de hoje. Eu creio sim que Deus cuida, que Deus livra, que Deus guarda nos dias de hoje. Se nós estamos aqui, é a maior prova disso. A maior prova é de que Deus, ele não é um Deus de amanhã, ele não é apenas um Deus do futuro, mas é um Deus do presente, é um Deus de agora, é um Deus que cuida da gente. A maior prova disso é nós estarmos aqui, irmãos. O salmista, ele vai dizer, o salmista Salomão, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são infinitas, irmãos. Todos os dias, quando o sol nasce, todos os dias, quando a luz do dia começa a raiar, as misericórdias de Deus, elas já se renovaram na minha e na sua vida. A cada manhã. Pode você não ver o sol, pode o sol estar encoberto pelas nuvens por um dia cinzento e nublado, mas o sol, ele todas as manhãs ele se levanta. É assim a misericórdia de Deus. É assim, é a misericórdia do nosso Deus, que é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Eu creio sim num Deus agora, eu creio num Deus do presente. O salmista vai dizer, ele é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista diz que ele não é um Deus que talvez esteja presente. Ele não diz que talvez ele vai estar contigo. O salmista está dizendo, antes mesmo de Jesus, em Mateus capítulo 28, dizer, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes mesmo disso, o salmista já sabia que Deus é conosco todos os dias, e ele vai dizer, ele é socorro bem presente. Bem presente na hora da angústia. Irmãos, para nós vermos e contemplarmos tudo o que Deus tem feito, é só a gente ter fé. Quando a gente começa a ter fé, a gente vê que Deus está em cada detalhe. Quando a gente começa a ter fé, a gente começa a observar Deus em todas as coisas. Deus, a gente vê Deus nas pessoas, a gente vê Deus na natureza, a gente vê Deus no nosso trabalho, a gente vê Deus na nossa saúde, a gente começa a observar o agir de Deus em cada detalhe da nossa vida. Não é porque eu prego um Deus de futuro, um Deus do futuro, que ele deixa de ser um Deus do presente. Ele é ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Jesus, ele disse assim, boa noite, Lindenberg, paz. Jesus, ele disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou falando de alguém, eu estou falando de um Senhor que está conosco todos os dias, que ele nos promete, que ele tem para nós uma herança eterna, um descanso eterno. Ah, gente, vocês entenderam, Sérgio, dá licença. Meu pai do céu, sempre tem, né? Sempre tem. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom. O autor aos Hebreus, ele escreve essa carta com o propósito de lembrar aqueles cristãos que
aquele que eles começaram a crer era superior, era maior, era melhor do que Moisés, do que os anjos, do que tudo e todos. Irmãos, ele é maior que Moisés. Ele é maior que o sacrifício. O sacrifício dele é maior do que todo e qualquer sacrifício que já havia sido oferecido antes. A gente precisa ter fé. A gente precisa regar a nossa fé. Eu comecei falando aqui de plantinha, que a gente planta e para ela crescer e para ela dar fruto, a gente precisa cuidar. A gente precisa regar. Eu tenho algumas plantinhas aqui, gente, eu gosto. Dizem que quando a gente começa a ficar velha, a gente começa a cuidar de planta. Eu tenho algumas plantinhas aqui e eu tenho que cuidar. Tenho que pôr água, às vezes eu ponho no sol, às vezes eu ponho, deixo dentro de casa. Às vezes quando a folha tá muito amarela, eu tiro a folha, eu cuido dela todos os dias. E ela tá linda, tá cada dia mais bonita. Era tão pequenininha quando eu comprei e agora ela tá maravilhosa. E eu sei que eu cuidando dela, se eu continuar cuidando, ela vai ficar cada dia mais bonita. E assim tem que ser a nossa fé. Eu também tenho. Assim tem que ser a nossa fé. Rega a tua fé, cuida da tua fé. Se tiver uma folhinha amarela, uma folhinha querendo estragar, cuida. Cuida dela. Põe água. Põe um pouquinho na garoa. Deixa ela tomar uma garoa. Enfim, cuida da tua fé. A Bíblia diz que certa feita alguém chega diante de Jesus e vai dizer assim, ó, nos ajuda na nossa incredulidade. Então, se está faltando alguma coisa, peça a Deus. Se está faltando um pouquinho de fé, se está faltando você realmente acreditar que tudo isso aqui é real, se está faltando verdadeiramente você acreditar que tudo isso daqui é palavra de Deus, peça a Ele. Peça a Ele para te ajudar na sua incredulidade. E Ele vai te ajudar. Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus presente. Amém? Coloquei barreira sem querer. Seus doidos. 00:25. Amém. A Bíblia ensina muito. Aprendi hoje a não julgar. Meu Deus, Todd. Não precisa usar esse palavreado, não. Isso é feio. Olha as palavras torpes, hein? Amém, gente? Deus abençoe vocês. Obrigada. Eu não tô brava, não, tá? Não tô brava, não. Eu só acho que essas pessoas que gostam tanto de pregar, elas poderiam abrir uma live e pregar. Né? Oi, Geraldo. Lembrei da sua figurinha, Regina. Né? Cadê? Pena que aqui não pode mandar figurinha. João 7:53. E todos foram para sua casa. Vou orar. Primeiro eu vou beber água, peraí.
Em minhas orações sempre peço a Deus para renovar e acrescentar minha que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês, a vida espiritual, a vida familiar, a vida emocional, a saúde, a vida profissional, que as bênçãos do Senhor, elas recaiam sobre cada parente, cada nomezinho que vocês têm apresentado a Deus em oração, que o Senhor ele possa responder a oração de cada um de vocês. E eu creio que ele responde, eu creio que ele é fiel, eu creio que ele ouve e que ele, no momento certo, no momento oportuno, ele há de operar segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada mais uma vez, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada, meu Pai, por aumentar a nossa fé, pelo poder da sua palavra. Obrigada por inspirar estes autores, meu Pai, a escreverem. E obrigada, Senhor Deus, pela tua palavra chegar às nossas mãos no dia de hoje. Obrigada, Senhor Deus, por deixar esses testemunhos maravilhosos, meu Pai, destes homens e dessas mulheres que foram alcançados pela tua misericórdia e pela fé, Senhor Deus, alcançaram promessas, pela fé obtiveram vitórias, pela fé, Senhor Deus, presenciaram milagres, pela fé vivenciaram milagres, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez na vida destes homens e na vida dessas mulheres. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor foi ontem e o Senhor também é hoje. Eu te agradeço porque, assim como o Senhor fez na vida dos nossos antepassados, o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem, meu Pai, nos carregado nos braços. O Senhor, meu Pai querido amado, tem cuidado dos nossos parentes, o Senhor tem cuidado dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. O Senhor, meu Pai, tem, Senhor Deus, cuidado de cada detalhe. E eu sei também, meu Pai, que o Senhor foi no passado, o Senhor é no dia de hoje e o Senhor será eternamente. Um dia, Senhor, todas as promessas espirituais e celestiais que estão escritas na tua palavra, elas hão de se cumprir. Quer alguns acreditem ou não, a tua palavra é fiel e ela não volta atrás, ela não volta vazia. Pai, Raabe nem fazia parte, Senhor Deus, do povo de Israel. Ela só ouviu falar, Senhor, do seu poder e foi o suficiente para ela crer. Foi o suficiente, meu Pai, para ela entregar a sua vida e a sua casa nas suas mãos, Senhor. Hoje, meu Pai, assim como aquela mulher, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, meu Pai. Que o Senhor guarde os nossos filhos, que o Senhor guarde os esposos das tuas filhas, que o Senhor guarde os esposos dos teus filhos, que o Senhor guarde os pais, as mães aqui representado, cada família aqui representada, meu Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, nós consagramos nas tuas mãos, Senhor Deus, a nossa casa, o nosso lar, meu Pai, os nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo. Eu te louvo, meu Pai, e te agradeço por todos esses que aqui estão, aqueles que já passaram por aqui hoje, Senhor Deus, aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, estes nomes que foram apresentados aqui na barra de rolagem na noite de hoje, esses nomes que já estão no caderno, os nomes, meu Pai, que têm sido apresentados nos vídeos, Senhor Deus, eu sei que não são mais um nome, Pai, não são apenas nomes, Senhor Deus, são almas, são vidas, e eu sei que o Senhor os conhece, sabe quem são, conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa estar, meu Pai, nessa noite, respondendo à oração. O profeta Jeremias diz que se nós clamarmos, o Senhor não só ouve, mas o Senhor também responde. E nessa noite eu clamo, eu intercedo por cada um desses que aqui estão,
por cada nome que foi apresentado, Senhor Deus, na barra de rolagem, por cada nome que está nesse caderno, que o Senhor possa estar visitando a cada um. Pai, eu apresento nas tuas mãos o meu país, o meu Brasil, os governantes, as autoridades, meu Pai, constituídas. Eu apresento nas tuas mãos, Senhor Deus, cada canto, meu Pai, deste país. Eu apresento nas tuas mãos, Senhor Deus, até mesmo aqueles, meu Pai, que ainda duvidam, que ainda não acreditam, mas eu creio que o Senhor é poderoso, meu Pai, para alcançar até o coração mais duro, Senhor. Até o coração que parece mais uma pedra, o Senhor é capaz, meu Pai, de transformar todo e qualquer coração de pedra em um coração de carne. E o teu nome, ele vai continuar sendo glorificado. Pai, nos dá uma boa noite de sono abençoada, uma semana abençoada para os teus filhos, uma semana de trabalho abençoado para os teus filhos, que o Senhor venha abençoar o trabalho das mãos de cada um, que o Senhor venha guardar na ida, na volta, que o Senhor esteja com cada um, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá vai ela. Lá vai ela com as minhas roupas. Não tá bom, não. Amém, gente? Até amanhã, se Deus permitir. Obrigada por tudo, por tudinho. Momento família. Ela com as minhas roupas, dona Regina. Tudo que você tá aí é meu. Agora sim, João 7:53. Boa semana para todos vocês. Amém, Wanda. Para vocês também. Amém, amém, amém. Eu vou desligar, gente. Fui.